Saúdo a todos que vão iniciar esse módulo, então, que estão assistindo a esse módulo. Nós vamos hoje falar sobre o Programa de Exploração da Rodovia, que é o anexo 2 dos contratos de concessão, onde são especificadas as obrigações da concessionária de forma técnica, por meio de parâmetros de desempenho. Meu nome é Gilmar Cardoso, eu sou coordenador da NTT, coordenador de infraestrutura rodoviária da NTT no estado de Santa Catarina. Um momento para a gente iniciar a apresentação aqui. Está lá no modo de apresentação. Então, a partir desse momento, vou aqui fazer, então, a apresentação por meio desses slides, para nos auxiliar, e, inclusive, fixar o conteúdo que estamos passando. Como já comentei, a nossa apresentação hoje é sobre o Programa de Exploração da Rodovia. O objetivo desse módulo, então, é apresentar uma visão geral sobre o Programa de Exploração da Rodovia, a importância que se tem hoje na gestão das concessões rodoviárias por meio de parâmetros de desempenho da regulação técnica efetuada pela NTT por meio desses parâmetros de desempenho, a definição, então, dessa estrutura que o PEA tem, tanto nas fases da concessão quanto na definição dos parâmetros de desempenho ao longo do período de concessão, e o que hoje os PERs, que eram os itens do Programa de Exploração da Rodovia, hoje o PEA trata esses itens como frentes da concessão. A gente já vai ver isso, então, ao longo de toda a apresentação. Esses são os objetivos principais, então, da apresentação de hoje, essa visão global, demonstrar, então, a estrutura do PER, como as obrigações nas frentes de concessão e como essas obrigações são traduzidas em parâmetros de desempenho. O contrato de concessão, ele de certa forma, ele estabelece aquilo que globalmente foi pactuado entre a concessionária e o poder concedente durante na concessão da rodovia, então, na outorga de concessão da rodovia. E o Programa de Exploração Rodoviária, ele detalha essas obrigações de forma técnica. Então, como a concessionária vai cumprir ao longo de toda a concessão as obrigações que foram pactuadas no contrato de concessão. O PER, ele é parte do contrato de concessão, ele é um anexo 2 dos contratos de concessão. No programa de exploração, então, o que é o programa de exploração? O programa de exploração, então, o chamado PER, Programa de Exploração da Rodovia, onde são especificadas as condições de execução do contrato. E essa especificação se dá por meio de parâmetros técnicos, das normas que devem ser cumpridas, das características geométricas que devem ser utilizadas para a execução das obras na rodovia, todo o escopo de obras, de melhorias que tem que ser feitas na rodovia, dos equipamentos que têm que ser instalados na parte de operação da rodovia, e principalmente os parâmetros de desempenho que a concessionária tem que cumprir para manter a qualidade do serviço prestado ao usuário, que é o pagador de pedágio, que é quem está recebendo o serviço prestado pela concessionária. E também os parâmetros técnicos, né, naqueles aspectos onde é definido que caminho técnico, que possibilidade técnica para atendimento do serviço deve ser cumprida. Também o PER ele especifica detalhadamente todos os prazos de execução, inclusive ligando os parâmetros de desempenho para cada fase da concessão, então prazos onde esses parâmetros têm que ser cumpridos. Um exemplo que a gente tem aqui dos parâmetros técnicos, a definição, então, do parâmetro técnico vinculado à característica geométrica da rodovia, e ele define, então, numa concessão, isso foi tirado do Programa de Exploração de Rodovia da concessionária, que é a Via Costeira, que é uma das concessionárias mais novas aqui do Programa de Concessões Rodoviárias, e ele faz, então, a especificação de que, por exemplo, o que está escrito aqui, as características geométricas das obras da frente de ampliação da capacidade, manutenção do nível de serviço a serem executadas, elas
tem que obedecer aquelas características definidas nos manuais do DENIT para a classe 1A, que é a classe da rodovia. Então, ele define características que têm que ser obedecidas. Faz uma única exceção, essas exceções estão descritas ali, que são basicamente na travessia dos túneis, onde se permite, então, aquela exceção ela está muito vinculada a ter uma terceira faixa sem acostamento, onde tem os túneis, porque é onde é o gabarito permitido. Então, não, nesse caso, não seria viável fazer um novo túnel só para ter o acostamento. Então, nesse caso, permitiu ter a terceira faixa sem acostamento, então faz essa exceção no caso dos pontos onde se tem túneis. Essa rodovia essa concessão tem 2 pontos com túnel, e nos demais pontos tem que atender àqueles requisitos da classe 1A. Então, esse parâmetro técnico está objetivamente definido no PER, embora ele vincule as normas do DENIT, mas ele tem uma definição objetiva. Então, assim como foi definido para as características geométricas da rodovia, para todos os itens de obras, de melhorias, são definidos parâmetros técnicos que devem ser seguidos pela concessionária. Tanto que tem um item aí, esse é só um subitem desse item, que é um item específico só sobre parâmetros técnicos, esse item 325, no caso desse contrato de concessão. Então, o PER, ele já estabelece um parâmetro específico que tem que ser cumprido, inclusive para que a concessionária cumpra as suas obrigações contratuais. Então, os parâmetros técnicos para que se cumpra, ou os parâmetros de desempenho, ou as obras que estão projetadas para aquela concessão, previstas para aquela concessão. Em relação ao programa de exploração da rodovia, aqui tem só uma figura que mostra aqui rapidamente as diferentes etapas de concessão de rodovia. A gente vai tratar disso em alguns aspectos ao longo dessa apresentação, onde principalmente se faz comparações de programa de exploração de rodovia da segunda etapa de concessões, aquelas concessões que ocorreram, a maioria em 2007, a Via Bahia em 2009, com os PERs mais atuais, a estrutura que é utilizada a partir da terceira etapa, principalmente solidificada agora na quarta etapa de concessões. A gente não vai falar muito, embora muitos aspectos sejam bem próximos, tem obrigações semelhantes da primeira etapa de concessões, uma vez que a maioria ali já está encerrando seu contrato, e a gente vai então focar da segunda etapa em diante nessa discussão sobre o programa de exploração da rodovia. Mas só para se ter uma ideia, então, de que as etapas diferentes foram criando a estrutura do PER, foi se aprimorando à medida que as etapas de concessão, que as concessões, o próprio aprendizado na regulação das concessões foi acontecendo com essas etapas, e o PER foi sendo de certa forma aprimorado para levando em conta o aprendizado que se tinha na regulação das rodovias. Então, o PER de quarta etapa, a princípio, ele tem uma possibilidade de compreensão, talvez até mais rápida do que os anteriores, a partir da terceira, quarta etapa, embora todo PER de segunda etapa tenha descrição clara também das obrigações da concessionária da mesma forma. A diferença é que ele está lá de uma forma mais descritiva. Então, o PER, por exemplo, ele define aqui na quarta etapa de concessões, no caso de obras de melhoria, um aprimoramento bem significativo, uma melhoria significativa que a gente tem nos programas de exploração de rodovia, a partir dos mais atuais, que eles estabelecem claramente, então, as obras de melhoria, os locais onde devem ser executadas essas obras de melhoria. Nesse caso aqui, a gente tem, então, o exemplo do PER da via costeira, as concessões mais próximas de quarta etapa têm também uma definição bastante rigorosa em relação à localização, onde ele já dá, então, já especifica aqui a melhoria que tem que ser feita. Então, aqui nós temos o item de melhoria, definindo os tipos de melhorias, obras de melhorias que são feitas,
e de acordo com a localização e quantitativos que são mostrados nas tabelas a seguir. Então, as tabelas que estão na sequência. Aqui não é a tabela inteira, é só um corte, então, em vários momentos aqui eu trago imagens com cortes de tabelas, mas para se possibilitar um zoom que permita uma visualização melhor. Aqui, então, a gente tem um exemplo de implantação de via marginal. No caso esse também é um exemplo do pé da via costeira, que eu utilizei mais até pelo costume aqui de tratar, mas que ele é muito próximo, por exemplo, da Ecovias do Cerrado, é um pé muito semelhante da própria Via Sul. Todos esses atuais, desde a terceira etapa, eles têm semelhanças bem próximas, assim, bem grandes, aliás, em relação ao que está lá. Então, nesse pé, por exemplo, as obras elas estão claramente definidas. Então, aqui uma via marginal, qual o quilômetro que ela tem, que ela está definida para ser realizada. A gente tem aqui uma diferença que é o que estava no projeto, porque entre o projeto inicial e o momento da licitação na rodovia tinha sido feita uma alteração ali na localização dos marcos quilométricos, então uma atualização dos marcos quilométricos, então tinha alguma diferença, mas para ficar absolutamente claro, está definido então no PER o ponto de início, as coordenadas de início e de final da rua lateral, com a devida extensão, e o ano, então, que essa rua lateral tem que ser implantada. Desculpa que eu fui aqui para frente. Então, isso permite com que a concessionária, acho que eu saí do modo apresentação, isso permite, então, que a gente tenha uma definição clara, então, das obras que estão sendo o local onde ela precisa ser realizada. Isso é uma evolução bastante grande do PER da, da, da quarta etapa de concessões. Eu só vou checando aqui se... Acho que ele tinha caído aqui a projeção. Eu vou novamente, então, projetar aqui. Tá. Como estávamos falando, na quarta etapa de concessões, então, as obras de melhoria, elas têm a sua localização especificada claramente, o ponto de localização. Então, tanto as vias marginais, as melhorias de acesso, qualquer obra de melhoria tem, todas as obras de melhoria, aliás, têm a definição clara da localização. Isso foi uma evolução bastante grande, como a gente tinha comentado, porque na segunda etapa, o PER ele tinha uma definição mais aberta dessas obras de melhoria. Aqui é um exemplo, se eu não me engano, do PER da autopista Regis Bittencourt, onde ele define que as ruas laterais, por exemplo, entre o quilômetro 447 e 448, nos dois lados, vai ser executado 1 quilômetro de rua lateral. E assim vai. Então, em trechos descontínuos entre o 489 e 490, em ambos os lados, desculpa, aqui eu li, em ambos os lados, 6 quilômetros, do quilômetro 448 ao 450. Aliás, eu estou novamente aqui, 448 e 450, 4 quilômetros. Mas, enfim, ele define aqui, entre trechos, o quantitativo de ruas laterais que é necessário. Claro que o PER, para ser elaborado naquele momento, levou em consideração as necessidades da região. Porém, ele não estabelecia claramente o ponto de início e o ponto de final dessas ruas laterais, o que, em alguns aspectos, ele era uma situação que poderia gerar algumas dúvidas de localização dessas obras. Então, como a gente comentou, essa é uma diferença significativa que se tem de um aprimoramento entre a segunda e a quarta etapa, onde a quarta etapa define já a localização. Por exemplo, na segunda etapa, um outro exemplo de melhoria de acessos. Aqui também, se eu não me engano, eu tirei lá da Regis Bittencourt. 39 unidades, pelo menos do PER inicial, receberão melhorias de tapers pavimentados até o final do terceiro ano. Mas não define esses locais. No caso da quarta etapa, todas as melhorias, aqui também é um corte da tabela, ela está definida com o local exato onde tem que ser realizada a melhoria de acesso.
Então, a gente tem um ponto, que é o ponto médio do acesso, o ponto que localiza qual acesso tem que ser melhorado, e deixa com que fique bastante fácil depois, quando a concessionária começa a executar o contrato e apresenta o projeto da melhoria, de checar e confirmar que era exatamente aquela melhoria que foi projetada lá na fase de estudos da concessão. Aqui a gente tem, então, um acesso que nesse caso ali na tabela apareciam de terceiro e quarto ano, se eu não me engano. Esse caso aqui já é um acesso previsto para o segundo ano de concessão, que estava abaixo naquela tabela que a gente mostrou, onde já se tem o ponto aqui do estudo que define onde seria o acesso, e aí já o projeto, aqui um esquema do projeto apresentado pela concessionária, que fica claro, então, aqui para a regulação, que é exatamente o ponto do acesso. Lógico que para se chegar nesse nível, há uma grande participação, tanto do nosso pessoal da NTT quanto da IPL, na elaboração dos projetos do Programa de Exploração de Rodovia. Então, quando na fase de elaboração do Programa de Exploração, há uma participação bastante intensa para definir e estabelecer claramente os pontos onde precisam ser feitas as melhorias. A vantagem é que no futuro isso dá uma tranquilidade de se saber exatamente o ponto onde é feita a implantação dessas obras. Então, esse já mostra aquilo que a gente comentou. Esse exemplo mostra o quanto o programa de exploração rodoviária ele vem sendo aprimorado ao longo das etapas de concessões rodoviárias, das concessões rodoviárias federais. Falando ainda um pouco de definições gerais, o PER tem como princípio básico, então, preservação da rodovia, segurança dos usuários, das condições de tráfego. Também é um princípio básico a agilidade na implementação de ações, sejam elas emergenciais ou não, buscando sempre, então, manter condições adequadas de segurança e de fluidez do tráfego, e também a prestação do serviço adequado para os usuários, né? Então, essa agilidade, um exemplo dessa agilidade que a gente pode dar é quando a concessionária executa. Temos um exemplo aqui, num segmento bastante movimentado, onde a concessionária vem executando melhorias no pavimento ou manutenções no pavimento em período noturno. Então, nesse caso, é uma travessia urbana bastante movimentada, onde a concessionária ela faz, então, essa melhoria, que a gente está vendo uma fresagem, a imagem está um pouco não está muito boa, eu quis colocar as duas imagens aqui no slide, mas acho que dá para perceber que é uma fresagem com recomposição de capa asfáltica. Está sendo feito no período noturno, então uma melhoria da rodovia, uma manutenção da rodovia, aliás, desculpa. Essa manutenção sendo feita no período noturno, por quê? Para dar agilidade, para dar conforto para o usuário, porque no período diurno se tem um volume de tráfego muito elevado, onde a rodovia, então, ela ficaria congestionada se fosse feita essa obra no período diurno. Então, um exemplo de claro atendimento das premissas básicas do Programa de Exploração da Rodovia. O PER atual, como a gente já comentou, ele tem uma estrutura básica de frentes de concessão, onde estabelece frentes, ou itens específicos que tratam de recuperação e manutenção da rodovia, ampliação da capacidade, melhorias e manutenção do nível de serviço, conservação, os serviços operacionais e itens sobre monitoração e relatório e gestão ambiental. Essa é a estrutura básica que se tem no PER atual, o PER de terceira, quarta etapa de concessão. Nós vamos falar basicamente, daqui para frente, tá? Cada vez que eu volto, ele está saindo da apresentação. Deixa eu retornar, então, a apresentação aqui. Voltar para o slide que a gente quer colocar ele aqui. Então, agora sim, agora a apresentação está sendo mostrada. Daqui para frente, nós vamos, então, tratar dessas frentes da concessão, detalhar, então, essas frentes da concessão, como essas obrigações são traduzidas no Programa de Exploração da Rodovia. O primeiro item que a se considerar é que o Programa de Exploração ele divide
a rodovia em duas fases principais, que é a fase de recuperação e a fase de manutenção da rodovia, para frente de recuperação e manutenção. Nessa frente, a fase de recuperação ainda é subdividida em trabalhos iniciais, que aqueles que devem ser feitos até o primeiro ano de concessão, no máximo até o primeiro, pode ser concluídos antes, que são requisitos para a cobrança do pedágio, então aquilo que a concessionária tem que fazer antes do início da cobrança de pedágio, e depois os trabalhos na fase de recuperação, que ela se encerra no final do 5º ano de concessão. A partir daí começa a fase de manutenção da rodovia, que é a fase, então, que ela dura do 5º ano até o final da concessão. O que é essa fase de recuperação? Então, é um conjunto de obras e serviços que é imprescindível para a operação do sistema rodoviário e que tem cunho estrutural de pavimentos, melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do sistema rodoviário. Então, é uma fase onde se está adequando o sistema rodoviário a uma condição que é pretendida como uma condição adequada para a prestação de serviço do usuário. O que se busca na fase de recuperação é levar a rodovia para um nível de qualidade e aquele nível de qualidade ser mantido até o final da concessão. Voltando, então, como mostrado no slide inicial, essa anterior, aliás, essa fase de recuperação, ela é dividida em algumas obrigações, parâmetros de desempenho que têm que ser cumpridos até o final do primeiro ano, que se chama de trabalhos iniciais, e o restante da própria fase de recuperação, que é até o final do 5º ano de concessão. Já a fase de manutenção são as obras, as ações, para que se tenha a recomposição, como o próprio nome diz, a manutenção do serviço adequado, da forma como se alcançou até o final da fase de recuperação, e eventuais aprimoramentos na rodovia. Eventualmente se aprimora, até com novas técnicas, a condição da rodovia, da prestação de serviço, ou para atendimento de normas técnicas específicas, que possam ter sido aprimoradas também. Então, todo esse aprimoramento e manutenção daquilo que se alcançou é feito na chamada fase de manutenção, que dura do final da fase de recuperação, o final do 5º ano, até o final do prazo de concessão. Essa divisão ela está presente nos contratos desde o início das concessões rodoviárias federais. Bom, vamos agora, a gente passa para uma outra parte do nosso módulo, que é basicamente mostrar, então, como se faz essa cobrança técnica das obrigações da concessionária ao longo das fases da concessão. Primeiro, é preciso ter em mente que a estruturação do PER, ela leva em consideração aquilo que é atributo de qualidade para o usuário da rodovia. Então, o usuário da rodovia, ele recebe a prestação de serviço adequado a partir do cumprimento de atributos de qualidade por parte do concessionário. Então, como se traduzem esses atributos de qualidade, aquilo que é um atributo que gera qualidade na prestação do serviço, para que se possa cobrar da concessionária. A tradução dos atributos de qualidade, a transferência entre aquilo que gera qualidade, uma rodovia segura, uma rodovia com fluidez, um pavimento com condição adequada, uma rodovia bem sinalizada, iluminada. Esses atributos de qualidade são cobrados no programa de exploração de rodovia, que é parte do contrato de concessão, então nos contratos de concessão, por meio dos chamados parâmetros de desempenho. Existe uma clara opção de gerenciar essas concessões por meio de parâmetros de desempenho, o sistema de concessões rodoviárias federais. Qual a grande vantagem? Os parâmetros estabelecem quais são as metas para cada item físico, para cada elemento físico da rodovia, e a concessionária, logicamente, tem um grau de liberdade para cumprir essa meta, ou para um grau de liberdade para se programar ao longo do tempo, quais as soluções técnicas que vão ser incorporadas à rodovia.
Então, de que forma vai se cumprir o parâmetro? Então, o contrato de concessão e o programa de exploração, ele não diz como tem que ser feito, ele diz, basicamente, que metas, que resultado é esperado da prestação de serviço por parte da concessionária. Então, basicamente, se simula um mercado onde não se tem opções de rodovia. Não se tem um mercado onde se possa escolher, por exemplo, 3, 4 opções de rodovia para fazer uma mesma viagem. Então, normalmente, se tem uma única rodovia, uma única opção, no máximo aí temos, em alguns casos, 2 opções em alguns segmentos, mas normalmente se tem uma única opção para o usuário da rodovia realizar aquela viagem. Então, se o usuário pudesse escolher entre 2 ou 3 rodovias, que atributos fariam ele escolher uma rodovia? É isso que traduz o PER. Esses atributos são colocados, então, parâmetros de desempenho, e esses parâmetros definem, então, aquilo que a concessionária tem que atender, como se ela estivesse concorrendo com outras concessionárias, com outras rodovias, para a prestação de serviço do usuário. Agora, então, entrando diretamente no programa de exploração, a gente já tem um exemplo de tabela, então, de parâmetros de desempenho. No caso de pavimento, então, do programa de exploração da rodovia, lembrando que nós já temos um módulo nesse curso exclusivo sobre pavimento, onde é focado a fase de recuperação, que é o primeiro ciclo, então, de restauração das rodovias, que é a fase de recuperação até o final do 5º ano, e lá, então, complementarmente a esse módulo onde apresenta a estrutura, lá nós fizemos, então, uma apresentação onde se estabelece as obrigações e se entra com mais especificamente na fase de recuperação da rodovia. Mas aqui, então, a gente vê que os parâmetros eles são cobrados. Qual o parâmetro que ele é cobrado? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a ausência de áreas exudadas superiores a 1 metro quadrado. Esse é um parâmetro que é cobrado da concessionária. Em que momento ele é cobrado? Esse parâmetro ele é cobrado nos 12 meses, que ou ao final dos trabalhos iniciais. Se a concessionária entregar antes da etapa de trabalhos iniciais, tem que cumprir esse parâmetro. Perdão. A percentagem, então, de área trincada máxima avaliada em segmentos de 20 km. Então, ele é um parâmetro cobrado 10% no máximo ao final dos trabalhos iniciais, e um parâmetro que evolui até o final da fase de recuperação da rodovia, onde é cobrado no final do 5º ano, ou 60 meses, aqui no máximo 7%. E aí esse parâmetro é um parâmetro bem completo, porque no final da concessão, faltando 3 anos, aí a concessionária tem que manter a rodovia sem área trincada, porque aí vai retornar a rodovia, então vai ter uma reversão desse ativo para o poder público, ou que pode ser depois assumido pelo poder público, ou repassado para uma outra concessão, ser feita uma nova licitação para a próxima concessão, acabado o prazo lá, nesse caso aqui, de 30 anos. Então, esses parâmetros eles são definidos qual parâmetro, qual obrigação que a concessionária tem que cumprir e em qual momento da concessão. Então, a grande maioria dos parâmetros, ele se encerra, o parâmetro limite, assim, ou seja, o melhor parâmetro, ele está lá posto nos 60 meses, no final de 5 anos, que aquele parâmetro tem que ser mantido até por toda a fase. Outra situação que é bem clara de se ver é que existe aqui, claro que alguns parâmetros são cobrados inicialmente e devem ser mantidos, mas existe uma ideia de melhoria contínua da rodovia até atingir uma qualificação no final da fase de recuperação, e essa aí qualidade deve ser mantida ao longo de toda ao longo de todo o prazo de concessão da rodovia, por meio da chamada fase de manutenção da rodovia. Então, a lógica é de que a concessionária melhora as condições da rodovia e mantém até o final do período de concessão. Aqui também a gente tem, então, mostrado um parâmetro que é a irregularidade longitudinal, só mostrado mais um zoom ali da tabela, e como essa irregularidade, então,
ela tem desde o final dos trabalhos iniciais, que aqui está como 3,5, então, que é o mínimo, então isso tem que ser lá no final dos trabalhos iniciais, e depois ela vai melhorando até chegar a 2,7 metros por quilômetro no final da fase de recuperação. Com isso, as concessionárias executam, só um exemplo, elas vão executando obras ou de melhoria da rodovia, de recuperação, aliás, da rodovia, né? Para que se tenha, nesse caso de pavimento, para que se atenda aos parâmetros de desempenho, ou eventualmente fazem intervenções para que se mantenha, então, esses parâmetros de desempenho. Nesse caso, é uma intervenção de manutenção de parâmetros de desempenho na fase de manutenção da rodovia. Esse é uma outra imagem que mostra o final comentei, inclusive, lá no curso sobre pavimento, mostra o final da fase de recuperação aqui de uma concessionária, onde se percebe até pelo tom, pelas cores aqui do pavimento, tonalidade das cores do pavimento, que houveram várias várias intervenções aqui para que se cumprisse o parâmetro inicial de pavimento. Inclusive, a sinalização também mostra claramente as intervenções de sinalização, aqui de limpeza de canteiro central, faixa de domínio, aqui no talude, aqui, então, dessa vegetação, a própria drenagem. Então, são qualificações que já são, nesse caso aqui, um nível de qualidade já alcançado ao final da fase de trabalhos iniciais. E, logicamente, tudo isso foi desenvolvido para cumprimento dos parâmetros de desempenho. Aqui também um outro exemplo de parâmetro de desempenho, no caso de sinalização horizontal, onde se estabelece uma retrorefletância que deve ser obedecida, então, a refletividade das placas. Esse parâmetro, então, tem um parâmetro para 12 meses, a partir de 2 meses, no final dos trabalhos iniciais, um parâmetro para 3 anos, nos 36 meses, parâmetro intermediário, e um parâmetro para 60 meses. Então, como isso acontece com a concessionária a partir do momento que ela do momento da concessão ali, do período de 12 meses que atende um parâmetro, tem que manter aquele parâmetro até o final da concessão, ou nesse caso até o momento onde o parâmetro ele é até aprimorado, ali com 36 meses, depois com 60 meses, aí sim esse do final da recuperação é mantido até o final da concessão. Então, novamente, aqui ações então que as concessionárias executam, nesse caso para sinalização horizontal, é um outro exemplo de uma ação durante a fase de manutenção da rodovia, onde já tinha atendido um parâmetro de desempenho, mas mesmo assim as manutenções elas são cíclicas e têm que ser feitas pelos concessionários para manter aquele parâmetro de desempenho já atendido anteriormente. Ainda falando, então, sobre a estrutura do PER, ali a gente comentou um pouco agora nos últimos slides sobre como os parâmetros de desempenho são cobrados, a estrutura da frente, então, de recuperação e manutenção, já demos exemplo de pavimento, de sinalização, ela tem também obras de arte especial, sistema de drenagem, obra de arte corrente, terraplenos e estrutura de contenção, aliás, terraplenos e estruturas de contenção, canteiro central e faixa de domínio, implantação e recuperação das edificações e instalações operacionais, sistemas elétricos de iluminação e sistemas de operação, nesse caso, que a concessão tem túnel, e segurança dos túneis. Então, quando se tem túnel, tem um item específico que trata sobre a recuperação e manutenção dos túneis. Isso tudo, todos esses itens são elementos físicos da rodovia que estão lá na frente de recuperação e manutenção. Nós, obviamente, pelo tempo, não temos condição de comentar um a um, mas vamos traçar alguns comentários aqui que mostram, então, como isso é cobrado pelo PER e exemplos até do atendimento por parte da concessionária. O tempo todo a gente busca aqui nesse módulo trazer a estrutura do PER, mas também um pouco da nossa experiência da regulação técnica das concessões. Primeiro seria elementos, então, sinalização, elementos de proteção e segurança. Os itens da fase de recuperação, para quem depois todos os programas de exploração de rodovia estão disponíveis no site da NTT, no item rodovias, pode ser baixado pelos usuários. Então,
qualquer programa desse, tudo que a gente está falando aqui está absolutamente tá disponível lá para baixar no site da NTT, de forma pública. E, inclusive, todos esses documentos nós hoje costumamos, até para nosso trabalho aqui, buscar lá no próprio site, que é o depositório desses documentos, e estão também, tudo que está lá está disponível ao público. Então, quem tiver o interesse de se aprimorar, de conhecer melhor o programa de exploração, pode baixar, então, esse programa de exploração. Aqui a gente tem, então, algumas imagens que mostram, no caso de sinalização, elementos de proteção e segurança, como é essa estrutura. Então, cada item da frente de recuperação e manutenção, ele começa com uma definição de escopo daquilo que é cobrado em relação a esse item. Os escopos, eles são divididos em escopo dos trabalhos iniciais, então a descrição do que deve ser atendido nos trabalhos iniciais, o escopo da fase de recuperação, a descrição do que deve ser atendido na fase de recuperação, e o escopo da fase de manutenção, que é aquilo que deve ser atendido na fase de manutenção. Alguns itens têm fase de manutenção, outros não. O escopo de recuperação já é o que deve ser atendido ao longo de toda, a partir do momento que se atende, então, esse parâmetro deve ser atendido ao longo de toda a concessão. Mas, então, isso é definido, é descrito, então, como se faz, então, como é feito o atendimento aos parâmetros de desempenho. Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, por meio desse escopo, está descrito claramente o que a funcionária tem que fazer para atender os parâmetros de desempenho. Só que, logicamente, descritivamente, não é a única forma não se tem uma forma objetiva aqui de cobrança ou de estabelecimento dos parâmetros. Os parâmetros são estabelecidos, então, a gente já comentou lá, já deu um exemplo anterior, por meio dessas tabelas. As tabelas que têm o parâmetro de cada parâmetro de desempenho, aqui a gente está vendo um exemplo de sinalização, e quais quando ele é cobrado ao longo do contrato de concessão, e em que limite ele é cobrado também. Então, vamos dar alguns exemplos. Para sinalização, elementos de proteção e segurança, então, a concessão, quando inicia, a concessionária, as primeiras ações é fazer um cadastro de toda a rodovia, e aqui tem já 2 itens que são cobrados no 9º mês de concessão. A elaboração do projeto executivo de sinalização horizontal, vertical e aérea e dos elementos de proteção e segurança. Esse projeto, então, esse projeto que tem que ser elaborado, então, ele deve ser elaborado um projeto que vai ser executado, vai ser implantado na rodovia até o final da fase de recuperação. A ausência de defensas metálicas e barreiras de concreto danificadas sem a devida ancoragem e balizadores refletivos. Então, a recuperação dos elementos de contenção, uma recuperação inicial dos elementos de contenção existentes na rodovia, ela é uma obrigação também da concessionária ser feito até o 9º mês de concessão. Aí, aqueles que precisam ser colocados. Então, tem uma obrigação, que a gente não vai comentar nessa tabela, de onde é ponto crítico, já precisa ser colocado também na fase de trabalhos iniciais, mas os demais, a complementação de todos os elementos de proteção, assim como a complementação de toda a sinalização, é prevista no projeto executivo de sinalização. Então tem uma previsão no projeto, e a concessionária tem até o 5º ano para adequar a rodovia se tiver algo em desacordo. O PEA prevê essa situação, aquilo que está em desacordo com normas do CTB ou com resoluções do CONTRAN, já precisa ser, então, corrigido até os 12 meses, final dos 12 meses, ou na fase de trabalhos iniciais. Então, a concessionária, ela entra na rodovia, faz um cadastro inicial, faz um projeto todo de recuperação da sinalização, mas em situações específicas, onde existe onde a sinalização está em desacordo já visivelmente com alguma norma, ou em uma condição de uma necessidade por conta de segurança da rodovia, aí sim a concessionária tem que implantar isso já na fase de trabalhos iniciais, então imediatamente. Lógico que o concessionário, quando ele já tem o conhecimento, já está trabalhando num projeto,
vai buscar implantar algo que já tenha uma compatibilidade com aquele projeto que vai ser desenvolvido ao longo dos próximos 5 anos de concessão. A definição, então, de ausência de sinalização horizontal com índice de retrorefletância menor que o limite estabelecido. Esse limite, então, no final dos 12 meses, ou no final dos trabalhos iniciais, é de 100 minicandelas por lux por metro quadrado, então, que é o indicador, então, limite de 100 para pintura branca e 80 para pintura amarela. E aí se atinge o limite que vai ser mantido na rodovia até o final do 5º ano, de 130 para a pintura branca e 110 para a pintura amarela. E tem também, assim como a gente comentou em outro item, tem também uma obrigação intermediária aqui no final dos 3 anos. Então, a gente tem uma cobrança no final dos trabalhos iniciais e um aprimoramento desse parâmetro de desempenho até o final do 5º ano de concessão, para depois ser mantido ao longo de todo o período de concessão. Então, a concessionária, por mais que ela desenvolva, tem até o 9º mês para desenvolver o seu projeto de sinalização horizontal também, mesmo assim tem que e depois implantar esse projeto ao longo da fase de recuperação, mesmo assim, aquela sinalização existente, onde é necessária a sinalização horizontal visivelmente na rodovia, tem que respeitar, então, esse parâmetro de desempenho até o final dos 12 meses de concessão, que é a etapa de trabalhos iniciais, que aí volta a ser uma condicionante para cobrança de pedágio. Um outro exemplo, nós tínhamos comentado já no slide anterior, um parâmetro onde ele está definido na etapa de trabalhos iniciais, nesse caso, a ausência de defensa metálica e barreira danificada, ou sem devida ancoragem, ele já está, e também o sem balizador refletivo, está definido para ser cumprido até o 9º mês, mas ele é complementado por um outro parâmetro que também está definido para ser implantado, então, até o final do 5º ano, durante a fase de recuperação. E essa complementação e implantação de defensas e barreiras onde é necessário, toda a complementação dos elementos de proteção da rodovia, ela é prevista onde? É prevista naquele projeto, que é o primeiro parâmetro lá na tabela, que tem que ser entregue até o final do 9º mês de concessão, ainda na fase de trabalhos iniciais. Então, ela é prevista no projeto e implantada esse item, essa adequação da rodovia, essa recuperação e implantação de novos elementos de proteção ao longo de toda a fase de recuperação. Então, esse é o tipo de obrigação onde a gente tem um parâmetro muito próximo que é cobrado durante a fase de trabalhos iniciais, mas que depois ele é aprimorado e deve ser cobrado lá no final da fase de recuperação. Esses exemplos que a gente deu são dos PEROs a partir da 3ª etapa, e os quadros devem ser copiados no PER de 4ª etapa, mas na 2ª etapa de concessão, ele não tinha essa estrutura aqui de um quadro definindo os parâmetros, mas a lógica era bem parecida, só apresentada de forma descritiva. Então, aqui a gente tem um exemplo do parâmetro de desempenho de sinalização, da fase de recuperação da rodovia, então também estabelece esse parâmetro de desempenho desde o final do 1º ano até o final do 5º ano de concessão. E o parâmetro também, nesse caso, ele era definido ao final da fase de trabalhos iniciais no outro item. Então, ele tem um item específico para trabalhos iniciais e um item específico para a fase de recuperação da rodovia. Novamente, parâmetros também no exemplo de 2ª etapa de concessão de elementos de proteção e segurança, onde se tem a definição de parâmetros, como aqui a recomposição e reposição de sinalização horizontal deficiente, a partir de um evento que tenha comprometido ou da constatação de desgaste em um prazo máximo de 72 horas. Então, ele tem um parâmetro, que nesse caso é um parâmetro de conservação da rodovia, que é definido num item específico, também lá do Programa de Exploração da Rodovia. Indo, então, adiante, a gente tem um outro exemplo de elemento da frente de recuperação da rodovia, o exemplo de adequação de obra de artes especiais. Então, adequação de obra de arte especial para a classe de trem tipo TB45,
implantação de passeios, alargamento das obras para as dimensões de gabarito adequadas, seguindo as normas. No caso de implantação de passeio, ele é cobrado em região urbana, ou em trecho que não tenha, quando não se tem uma obra uma obra de arte especial, por exemplo, uma ponte numa via marginal, paralela à obra de arte especial existente. Então, se vai se implantar uma ponte na via marginal, é preferir deixar o passeio de pedestres pela via marginal e pode-se ter uma ponte só com a pista da rodovia. Caso contrário, se é uma área urbana e não tem uma ponte marginal, aí tem a necessidade de implantação, ou se não tiver, obviamente, de um passeio nessa obra de arte. Então, o PER define os quantitativos lá das obras de arte que tem que ser melhoradas, e o PER também define que, no caso, que essas melhorias devem se dar pelo menos do final do segundo ano de concessão até o final do quinto ano de concessão. Como são 4 anos de concessão, estabelece que 25% das OAEs que precisam ser feitas essas melhorias, elas têm que ser feitas ano a ano. Então, divide o total de OAE que precisa ser feita a melhoria de adequação da classe aqui do TB, da classe do trem tipo da obra de arte, e estabelece, então, que 1/4 a cada ano de concessão a partir do segundo ano de concessão. Essas melhorias, essas adequações, aliás, a recuperação da obra de arte especial é uma situação que requer uma ação forte da concessionária, porque muitas vezes nós temos situações como essa, onde é fechado uma pista da rodovia para a execução da obra, que estava fazendo uma etapa onde precisou fazer o fechamento, porque está mexendo aqui na superestrutura aqui do tabuleiro da ponte. Então, nessa situação, em situações, em geral, quase todas as obras de recuperação de OAE, se precisa montar uma estrutura de desvio, nesse caso que o desvio todo está sendo feito pela outra pista da rodovia, é preciso montar uma estrutura de desvio por conta dessas ações na pista principal da rodovia. Então, via de regra, as concessionárias fazem todas as ações que não são necessárias interrupção de pista e depois se monta uma estrutura de desvio de tráfego para poder fazer a obra. Então, são obras que, claro, têm um seu nível de complexidade porque tem uma interferência sobre a rodovia. Então, aqui a gente tinha lá já a mesma obra, até a foto foi tirada no mesmo dia, quando se estava fazendo já a recuperação da superestrutura, e aqui já temos toda a infra e mesa estrutura já feita nessa ponte, então, já recuperada, então, uma ação de recuperação, dá para ver aqui que foi incorporado aqui, então, mais um pilar, porque a ponte, ela tem, então, ela foi alargada, dá para ver a imagem aqui até está um pouco mais escura, mas é possível perceber que houve um alargamento da ponte, então, aumento do gabarito horizontal da ponte, e toda a recuperação de classe de carga dessa ponte. Então, tudo isso é definido como fase de recuperação da rodovia. Acho que eu apertei aqui, deve ter saído novamente a apresentação, deixa eu aqui lançá-la novamente e colocar no modo apresentação. Isso, agora já voltou. Bom, também como terraplenos de estrutura de contenção, esse a tabela em si ela tá de uma maneira mais simples, então com todas as obrigações de terrapleno, a ausência, por exemplo, de total de estruturas instáveis ou com problemas construtivos que tem que ser alcançado, então a adequação de todos os terraplenos até o final da fase de recuperação da rodovia. Esse é um item que, do ponto de vista de obrigação e definição de parâmetros de desempenho, ele tem só 4 parâmetros, mas é preciso isso, os concessionários, obviamente, fazem durante a fase de proposta, enquanto avaliam as rodovias para fazer a sua proposta de tarifa de pedágio, quando o leilão é lançado até a concessão é lançada até a execução até o dia onde é feito o leilão.
que a concessionária avalia, porque é um item que precisa ser bem avaliado. Porque aqui essas melhorias, essas obras de recuperação podem ser obras relativamente simples, como essa que está mostrada aqui com uma adequação à recuperação do talude de rodovia, até se ter, e isso aqui é na mesma rodovia, na concessão da autopista Planalto Sul. Aqui a gente tem também o exemplo da Planalto Sul, onde se teve uma travessia de serra, chamada Travessia da Serra do Espigão, onde se teve obras de recuperação dos terraplanos bastante significativas. Então, são obras robustas, de uma grande complexidade, exemplo de obra que foi feito, então, de recuperação de terrapleno. Então, a recuperação de terrapleno tem 4 itens de cobrança, alguns dos trabalhos iniciais e outros da fase de recuperação, mas aqui a gente tem, então, uma umas possibilidades grandes entre necessidades de execução de obras de menor porte, de baixa complexidade, até a possibilidade de execução de obras de elevada complexidade de grande porte. Então, exemplos de recuperação de terra plena, a gente vê aqui a própria cortina, a recuperação do talude, com obras bastante significativas. Então, o mesmo parâmetro ele cobra ali para chegar a esse é o exemplo, o parâmetro estabelece a qualidade que se tem, a meta de qualidade que se precisa. A maneira de como essa meta de qualidade vai ser atendida depende do ambiente rodoviário e das ações que serão realizadas pela concessionária para atender esse parâmetro definido que dá ali a qualidade para o usuário da rodovia. Canteiro central e faixa de domínio, também alguns exemplos. Então, é fundamental aqui que, a partir dos cadastros recebidos da rodovia por parte da concessionária, que os recebe do DENIT, já no termo de arrolamento de bens, a concessionária tem que, durante a fase de trabalhos iniciais, não, nos primeiros 12 meses da fase de recuperação da rodovia, fazer a locação de toda a faixa de domínio e as cercas, o cercamento de toda a faixa de domínio, e também, ainda nos 9 meses, levantamento de situação de acessos, interferências não previstas no contrato, e um plano de regularização e adequação desses acessos. Então, isso tudo tem a ver com o cadastro inicial da rodovia, com o levantamento da faixa de domínio e com já uma entrando na concessão já nos primeiros 12 meses para manutenção da faixa de domínio. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui, por exemplo, as desocupações autorizadas pela NTT, ou, aliás, percentagem de acesso particulares que tem que ser regularizado. Então, a concessionária tem obrigações aqui de regularização de acesso. Esse é um exemplo que até passa um pouco da fase de recuperação dos 5 anos. A fase de recuperação aqui ela é ampliada até 180 meses, então, onde a concessionária tem até eu não me equivoco na conta aqui, até o 15º ano, para regularizar 100% dos acessos. Então, lá no limite da grande maioria dos itens da fase de recuperação, ele tem que regularizar pelo menos 50% dos acessos irregulares que tem na rodovia. Então, essa ampliação, porque realmente é um item que ele tem vinculação com lindeiros, às vezes com comércios adjacentes à rodovia, e que tem uma complexidade bastante elevada para que se tenha a regularização. E também pelo aspecto de que muitas vezes a implantação de ruas laterais traz uma condição muito melhor para a regularização desses acessos, mais simples para o proprietário regularizar em rua lateral ou via marginal do que na pista principal da rodovia pelas necessidades geométricas de projeto. Então, como muitas obras vão ser implantadas ao longo desses primeiros 15 anos, aqui a gente tem, então, uma extensão dessa fase, principalmente para absorver já as obras de melhoria que vão dar uma condição melhor para a regularização desses acessos. Algumas definições importantes, aqui eu copiei todo o texto do PER, mas logicamente fica como exemplo para quem está assistindo. A gente vai comentar uma a uma. Então,
A primeira definição é que tudo aquilo que está definido até o final dos 12 meses é considerado uma obrigação de trabalhos iniciais. Por que isso está lá colocado no PERC especificado? Porque a concessionária tem opção, como foi até o caso da Via Costeira, que eu copiei bastante coisas do PER da Via Costeira, ela tem a opção de entregar os trabalhos iniciais antes do limite de 12 meses. Então, ele tem que ser feito em até 12 meses. Ela pode entregar antes. Porém, se entregar antes, tem que cumprir todos os parâmetros que estão lá nos 12 meses de recuperação. Então, aliás, nos primeiros 12 meses da fase de recuperação, que são os trabalhos iniciais. Ao final dos trabalhos iniciais, então, o concessionário deve ter todo um programa de recuperação das intervenções de recuperação do sistema rodoviário. Eu comentei alguns exemplos de cobrança de parâmetro, principalmente para sinalização, para elementos de proteção e segurança e sinalização, mas esses parâmetros em todos os itens, eles são cobrados. Então, aquilo que não se atinge até o final dos trabalhos iniciais, um parâmetro que, por exemplo, seja cobrado somente na fase de trabalhos iniciais e deva ser mantido até o final da concessão, todos os demais parâmetros, eles têm que estar com suas intervenções já programadas no final da fase de trabalhos iniciais. Então, existem nos diversos elementos parâmetros que cobram essa programação de intervenção. O programa de exploração da rodovia também ele estabelece que, basicamente, todas as ações da concessionária em elementos físicos têm que ser precedidos de projetos executivos, de cadastros. Então, basicamente, se tem um cadastro inicial, um programa de recuperação, planejamento da recuperação, elaboração dos projetos executivos, e após, então, se executar essas adequações da fase de recuperação, via monitorações, a gente vai ver também os períodos de monitoração, é feito, então, a atualização dos cadastros da rodovia. Então, sempre que se faz uma melhoria, obviamente, se atualiza o cadastro da rodovia. Algo que a gente já comentou também, está ali, após atendido um parâmetro, né, ele tem que ser mantido até o final da concessão ou até se ter um parâmetro um parâmetro de desempenho mais restritivo, melhor, na sequência. Então, existem parâmetros que têm que ser atendidos no final dos 12 meses, depois tem parâmetro para 3 anos, como a gente comentou, e para 5 anos. Então, enquanto não se tem um parâmetro melhor, aquele parâmetro anterior tem que ser mantido. E aqueles que atingem o parâmetro final previsto para a fase de recuperação tem que ser mantido durante todo o período de concessão, que é justamente a fase de manutenção da rodovia. Com alguns exemplos, tem alguns casos de parâmetros que são definidos lá, que a gente comentou também na tabela anterior, para o final lá, para a etapa final da concessão, para os últimos 3 anos, quando se planeja a transferência do ativo. Né? Aqui algo que já foi comentado, que os parâmetros crescentes têm que ser sempre mantidos até o subsequente, e para obras, qualquer obra feita pela concessionária deve manter o parâmetro, ou seja, atender o parâmetro final indicado na fase de recuperação. Se a concessionária for implantar uma nova rua lateral no final que precise executar até o final do 3º ano, então o parâmetro de sinalização horizontal que ela tem que cumprir nessa rua lateral não é o parâmetro de sinalização horizontal da fase de recuperação para o 3º ano, mas sim um parâmetro final lá que se atinge no 5º ano de concessão. E assim para todos os itens. Então, obras novas implantadas, elas têm que a obra tem que ser concluída e atender parâmetro de desempenho, que é o parâmetro final, o melhor parâmetro previsto pelo contrato de concessão. Ainda algumas definições, então, o indicador de parâmetro de desempenho deve ser atendido em todo o sistema rodoviário, então isso está bem claro no PER, que os parâmetros de desempenho definidos eles não se limitam à pista principal da rodovia, mas também deve ser atendido em vias marginais, em altas, em acessos, em qualquer item físico do sistema rodoviário.
e o escopo, então, definido para cada fase. Então, se algo está definido no escopo, mas não tem um parâmetro de desempenho específico, por algum motivo não pode ser quantificado, mesmo assim, a definição do escopo da fase de recuperação, da fase de trabalhos iniciais, da fase de manutenção da rodovia, ele tem que ser cumprido, independente desse parâmetro estar lá no cronograma, naquela tabela que tem os parâmetros e as definições. Agora a gente já parte para a segunda etapa, terceira etapa, aliás, a gente falou de forma geral sobre o contrato de concessão, sobre o programa de exploração da rodovia e sua vinculação ao contrato de concessão. Nós falamos especificamente sobre a fase de recuperação, como essas obrigações são cobradas na fase de recuperação, e agora vamos falar um pouco sobre as outras frentes de ampliação de capacidade de operação, sobre a sequência do programa de exploração da rodovia. Então, a frente de ampliação de capacidade, ela é dividida em obras de ampliação de capacidade de melhoria, obras de contorno, nesse caso não tem, né, na concessão que eu usei como exemplo, não tem, mas em várias concessões tem a execução de contornos em trechos urbanos, obras de manutenção de nível de serviço, obras emergenciais e os parâmetros técnicos definidos para todas as obras. Então, a gente tem obras de ampliação de capacidade e melhorias e obras de manutenção do nível de serviço. Nós já vamos ver qual a diferença dessas, porque essas obras de manutenção do nível de serviço, elas são executadas mediante o chamado gatilho de tráfego, ou quando a gente está próximo a atingir um determinado nível de serviço da rodovia, aí sim a obra deve ser executada. E as obras de ampliação de capacidade, as obras de melhoria, elas já estão definidas como obras obrigatórias que têm que ser executadas pela concessionária. Um exemplo de obra de ampliação de capacidade, a gente tem aqui implantação, então, de faixas adicionais, também é um corte da tabela que está lá, não, esse caso é a tabela inteira que está aqui. Então, tem a tabela aqui de todas as obras nesse programa de exploração da rodovia, como eu falei, o ponto de início, ponto de final definido por marco quilométrico, a localização geográfica, a extensão da obra e, o que é importantíssimo, o ano máximo de conclusão da obra. Aqui a gente já tem, então, nos novos programas de exploração de rodovia, uma extensão bastante grande do programa de melhoria, porque nós temos obras definidas até o 25º ano de concessão para conclusão. Uma diferença também bastante significativa em relação aos programas da segunda etapa, que previam, em geral, obras até o 5º ano de concessão, só na fase mesmo as obras de melhorias coincidiam em prazo com a fase de recuperação da rodovia. Implantação de vias marginais também, nós comentamos especificamente, mas está, então, nesse capítulo ali nas obras de melhoria da rodovia, então definido também um quadro que define toda a sequência, toda a localização das vias marginais. Outro exemplo de obra de melhoria, adequação, então, das faixas de aceleração e desaceleração. Nesse caso, o texto do PER ele estabelece um quantitativo, mas tem um apêndice lá do próprio PER, que estabelece claramente a tabela completa de todos os acessos onde precisa adequar a faixa de aceleração e desaceleração. Implantação de passarela, também a mesma situação, localização, o prazo de conclusão e a situação que deve ser implantada. Os programas de exploração, então, depois do item ali, desse capítulo de melhorias, de implantação de melhorias e também a melhoria do nível de serviço, traz um quadro resumo, então, de todas as obras. Esse é um exemplo do quadro resumo para se ter uma ideia da complexidade, da quantidade de obras que é imposta, então, definida no programa de exploração da rodovia. O quadro resumo daquilo que está especificado item a item, tanto para via costeira, o caso do pé da Ecovias do Cerrado, a mesma situação. A Ecovias do Cerrado, por exemplo, tem vias marginais, uma extensão total de 19,4 quilômetros. Implantação e adequação de acostamentos, uma extensão total de 87,8 quilômetros.
Já a via costeira tem implantação de vias marginais 70 quilômetros, então, que estão definidos ao longo do contrato de concessão. Então, é uma rodovia certamente com mais travessias urbanas que essa, que tem menos necessidade de vias marginais. E assim vai para todas as obras que estão definidas, então, nesse quantitativo resumo. Ainda nessa frente de ampliação de capacidade, atendimento de nível de serviço, nós temos um item específico que é o chamado estoque de melhorias, que são aquelas obras que elas não estão definidas ali a localização, mas que pela dinâmica dos contratos de concessão podem ser necessárias novas obras. Então, existe um quantitativo de obras previsto para ser implantado, caso seja necessário. Então, isso é definido lá no item da frente de ampliação de capacidade e melhoria do nível de serviço. E depois se tem uma tabela nesse caso, está no anexo do contrato, não está nem no PER, onde tem a tabela que define, então, qual o percentual que entra lá no cálculo da tarifa para cada tipo de obra, caso seja necessário a sua execução, que é o fator E. Essa tabela também apresenta fator D, que é o desconto de reequilíbrio, o desconto que se faz da tarifa em caso de não execução da obra, e o fator A, que é o acréscimo, caso a obra seja concluída antes do prazo previsto. Esse não é um escopo aqui do nosso módulo, mas só para comentar que está definido lá na mesma tabela. Então, remunera da mesma forma, o desconto remunera da mesma forma se forem executadas obras novas ou se forem também atrasada a execução de obras. Aí tem, claro, para cada fator uma definição de cálculo específica, com coeficientes de ajuste temporais também. O outro tipo de obra prevista pelo contrato de concessão são as chamadas obras de manutenção do nível de serviço. Nesse caso, são obras que só vão ser executadas, como aqui está especificado, numa situação onde o volume de tráfego atinja um determinado valor. Então, aqui a gente já tem o terceira faixa. Nesse caso, a tabela também traz as obras obrigatórias, mas essas obras onde se tem um gatilho especificado por valor, ela vai ser executada somente se o tráfego atingir esse volume. Então, atingindo 40 mil veículos equivalentes dia, aliás, volume diário médio anual equivalente. Se esse volume diário médio anual equivalente chegar a 40.923 veículos, aí a concessionária tem o gatilho, então ela deve iniciar a execução da obra de terceira faixa. Também está definido isso aqui por segmento homogêneo da rodovia. Já também indo aqui para o encerramento do nosso módulo, nós temos, no caso dos programas de exploração da quarta etapa e da terceira etapa, a frente de conservação ela é apresentada de uma forma descritiva, como um escopo bastante simplificado em relação à segunda etapa, porque os parâmetros eles estão já todos definidos por fase lá naquela tabela que tem na frente de recuperação. No caso do programa de exploração da segunda etapa, a frente de conservação trazia também alguma definição dos parâmetros que tem que ser obedecidos para a conservação da rodovia. Basicamente, ele repetia ou utilizava os mesmos parâmetros de cada fase e especificava que tinha que ser atendido por meio da conservação da rodovia. Agora, os programas de exploração atuais, eles lançam lá naquela tabela de parâmetro de desempenho, só na frente de conservação só especificam situações o escopo de conservação. A frente de serviços operacionais, essa é uma das mais complexas, mas aqui a gente consegue entender a lógica em 3 etapas. A frente de serviços operacionais, ela define, então, todos os sistemas que precisam ser implantados, em que momento ele tem que ser implantado esse sistema. Então, por exemplo, o circuito fechado de TV, o CFTV, que tem 171 unidades, que faz parte do sistema de controle e monitoração de tráfego, ele tem que estar implantado, então,
até os 36 meses, ou seja, até o final do terceiro ano de concessão. Então, a gente chega aqui ao sistema, o que tem, qual a obrigação dentro desse sistema, em que prazo ele tem que ser implantado. Essa primeira tabela traz todos os sistemas operacionais que a funcionária precisa executar. Ou como aqui a implantação do centro de controle operacional, que estava definido até o final dos trabalhos iniciais, com 12 meses. E um segundo momento, aqui a gente tem só um zoom lá da tabela anterior. Então, para o sistema de atendimento ao usuário, por exemplo, bases operacionais tem que estar com 6 meses de bases provisórias, 18 meses implantadas as bases definitivas, e o atendimento médico de emergência também com 6 meses, já a maior parte desse sistema todo implantado com 6 meses. São as bases que se permite provisória e depois definitiva. Numa segunda parte, a frente de serviços operacionais traz a definição de escopo. Então, isso é importantíssimo, porque aqui os parâmetros técnicos e parâmetros de desempenho estão definidos diretamente nesse escopo de cada fase. Então, por exemplo, atendimento médico de emergência, o parâmetro de desempenho está aqui definido. Para ambulância de classe C, o tempo médio de 15 minutos, e daí em 90% das ocorrências, e traz outras especificações aqui para atendimento por tempo de atendimento. Como tem aqui, tá já mais claro, isso que eu estava falando, então, para ambulância de classe C, 90% das ocorrências têm que ser atendidas em até 15 minutos em média. Então, é um parâmetro de desempenho definido. Então, se define o período de implantação e mais uma tabela de escopo com parâmetros de desempenho. E, complementarmente, que aí são os 3 itens que fazem toda a cobrança ou toda a especificação do que tem que ser executado na frente de serviços operacionais, a gente tem o apêndice C com os quantitativos mínimos das instalações. Então, aqui a gente viu lá que tinha um recurso, em que momento tem que ser disponibilizado as ambulâncias do sistema de atendimento médico, que é no sexto mês da concessão. A especificação, então, do parâmetro de desempenho que tem que ser atendido em tempo de atendimento, e aqui no apêndice C do PER, o quantitativo mínimo, então, que tem que ser implantado na rodovia. Então, ambulâncias de classe C, no mínimo 4. Então, basicamente, se divide entre a definição do período do máximo da implantação, do momento onde tem que ser implantado, a especificação do nível de serviço e a definição do quantitativo. O PER faz essas para todos os itens de operação. Aqui a gente só tem um exemplo do centro de controle operacional, essa é a foto da MS Via, que esse centro de controle, dessa forma, ele tem que ser implantado. Aliás, o centro de controle operacional tem que ser implantado já no 6º mês de concessão. Aqui nós já temos todo o CFTV funcionando. O CFTV está lá definido o quantitativo e o limite de 3 anos a partir do 3º ano de concessão tem que ser implantado o CFTV conforme está ali definido no PER. Então, os PERs eles até podem ter alguma diferença entre si, mas basicamente é isso, estabelece o prazo para implantação, o parâmetro de desempenho e o quantitativo mínimo para implantação. Aqui também outro exemplo do centro de controle operacional de uma concessionária, que é o CCO, o Centro de Controle Operacional, então, o coração da operação da concessionária, é tudo descentralizado. Por exemplo, de uma base operacional, nesse caso aqui, é até uma concessionária de segunda etapa, que tinha um prazo menor para a implantação dessas bases, mas atualmente se tem, então, essa base pode ser implantada de forma provisória nos primeiros 6 meses e depois de forma definitiva até 1 ano e meio, 18 meses de concessão. Relatórios de monitoração, então, para todos os itens físicos são cobradas monitorações definidas, então, elemento por elemento, pavimento, que tipo de monitoração e com que frequência ela deve ser feita essas monitorações. Então, a partir do relatório que se verifica, então, o cumprimento para o desempenho é uma ferramenta para verificação do cumprimento para o desempenho. O PER também estabelece, então, a gestão ambiental, que toda a gestão ambiental da concessionária tem que respeitar, então, a legislação ambiental vigente
os normativos, então, do IBAMA, resoluções do CONAMA, e que a concessionária é importante aqui, que ela deve implantar até o final do 24º mês de concessão, do final do segundo ano de concessão, um sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001. Depois tem todo um item tratando só das obrigações de gestão ambiental por parte da concessionária. Bom, o PER, então, a estrutura do PER, basicamente, é essa que a gente falou. Nós não temos, então, a expectativa de encerrar o assunto aqui, mas fizemos uma apresentação geral sobre o PER. Podemos verificar, então, que ele traz então, uma evolução de parâmetros de qualificação da rodovia ao longo de toda a fase de recuperação. Alguns, como é o caso lá que a gente mostrou de canteiro central e faixa de domínio, até ultrapassam um pouco essa fase de recuperação de 5 anos, mas praticamente todos estão previstos nos primeiros 5 anos da concessão, e que a partir daí a gente entra na fase de manutenção, que qualquer parâmetro atingido ele tem que ser mantido nas etapas subsequentes da concessão. Essa própria apresentação, quem vê vai perceber que eu acelerei um pouco agora no final, essa própria apresentação mostra também que nós temos um PER, ele tem uma complexidade muito grande, porque trata de todos os parâmetros de desempenho técnicos vinculados ao cumprimento do contrato de concessão e, ao mesmo tempo, uma interação fortíssima com aquelas obrigações definidas pelo contrato de concessão. Então, isso são as considerações finais aqui desse item. E agora, então, nós estamos encerrando, eu coloco à disposição de quem ouviu e observou, então, que esteve aí nessa apresentação, que tratou desse módulo do Programa de Exploração da Rodovia. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, nós estamos à disposição por e-mail, e fica o meu agradecimento aqui, tanto pelo convite do Ministério de Infraestrutura para a gente fazer essa apresentação, quanto por aqueles que assistiram à apresentação aqui até o seu final. Muito obrigado, encerramos por aqui a apresentação.